Olá, povo de Deus! Nesse dia 4 de março de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13. Que Deus abençoe você, ouvinte da palavra do dia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor cuide de você, da tua casa. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre a tua família. Porque no tempo que nós estamos vivendo hoje, tudo que nós precisamos é de paz. Mas o Senhor Jesus, ele disse: eis que vos dou a paz. A minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Então, o que significa? Que a paz deste mundo é uma paz mentirosa. Mas a paz que excede todo entendimento vem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir o filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos os quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui Davi perguntando ali se havia da casa de Saul para que
ele fizesse bem por amor a Jonatas. E a Bíblia diz que havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram ele. E ali, quando chamaram ele, Davi faz a pergunta: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Davi rapidamente manda trazer Mefibosete, e Mefibosete ali se rende a Davi, e Davi fala: não, agora a partir de agora você vai herdar tudo que você tem por direito. Eu vejo essa passagem, eu fico imaginando como que as pessoas tratam as outras com diferença, seja por status social, seja por condições financeiras. Infelizmente, nós sabemos que no mundo, existe esse tipo de ação. Até mesmo algumas igrejas, algumas pessoas tratam pessoas que têm condições financeiras diferentes das que não têm. Isso é algo que entristece o meu coração, dói o meu coração, porque nós sabemos que não é o dinheiro que tem valor, ou não é o status social que tem valor, e sim cada um de nós. Davi, naquele momento, não se importou, por mais que Ziba chegasse em Davi e falasse: ele é coxo dos pés, de ambos os pés. Davi, naquele momento, Ziba teve naquele momento a obrigação de falar para Davi as condições de Mefibosete. Mas isso não modificou o coração e a intenção de Davi, porque ele queria fazer bem a essa pessoa por amor de Jonatas. E assim ele fez, ele mandou chamar Mefibosete, e ele tratou Mefibosete como uma pessoa que era merecida de honra. Porque a palavra de Deus diz aqui que Davi ali naquele momento passa toda a herdade de Saul para Jonatas. E Ziba e os filhos de Ziba passam a servir Mefibosete como uma autoridade. Davi não desprezou Mefibosete. Davi simplesmente cumpriu com aquilo que ele tinha colocado no coração, por amor de Jonatas, abençoar alguém. Então, muitas vezes as pessoas, elas tratam com diferença, porque a pessoa é mais pobre, porque a pessoa não tem condições, porque a pessoa não é bem financeiramente, tem essa tal diferença. E eu sempre olhei isso e sempre reparei isso. Então, no meu coração eu penso: não, tem que ser todos tratados igual. Eu sempre aprendi muito com as pessoas simples. Porque geralmente tem algumas pessoas que pensam que por ter, eu tenho uma condição melhor, tenho um dinheirinho, tenho alguma coisa, tem que tratar diferente. Ou então, o pobre, parece que o pobre tem alguma coisa que não sei, não posso chegar perto. Simplicidade e pobreza não é enfermidade. Simplicidade e pobreza não é doença, pelo contrário. Eu gosto das pessoas simples, porque eu aprendo com elas. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, é de soberba, de arrogância, de prepotência. Isso não me faz bem, isso não é do meu agrado. Mas quando eu vejo pessoas simples, pessoas humildes, eu aprendo com elas. Tem um irmãozinho que frequentou a nossa igreja. Esse irmão simples foi o irmão que eu mais frequentei a casa. De todas as ovelhas da nossa igreja, foi o irmão que eu mais frequentei a casa. Sabe por quê? Eu sempre ia lá e eu sempre aprendia as coisas com ele. Eu sempre ficava... A simplicidade me chama tanta atenção. Sabe? A simplicidade toca o meu coração. A simplicidade me leva para mais perto de Deus, porque Deus, ele gosta das coisas humildes, ele gosta das pessoas humildes. Portanto, que ele fala que ele resiste à soberba, porém ele dá graça aos humildes. Então, em nome do Senhor Jesus, você ouvinte da palavra do dia, se algum dia você deixou a soberba reinar no teu coração, lança fora a soberba. Lança fora, porque o Senhor rejeita, e abrace a humildade. Mas pastora, como que eu faço isso? Ore a Deus.
Ore ao Senhor, fala: Senhor, eu quero ter um coração humilde diante da tua presença, eu quero ter um coração voltado a fazer o bem, voltado a ter misericórdia, voltado a ter o perdão dentro do meu coração. E assim o Senhor, Ele vai trabalhar de uma forma maravilhosa. E você vai ver o quanto vale a pena a humildade. Nunca deixe o teu coração ter soberba, porque se você deixar o teu coração ter soberba, você vai tratar as pessoas com arrogância, você não vai tratar da forma que o Senhor quer que você trate. E da mesma forma que nós podemos ver aqui que um rei não desprezou a Mefibosete, porque ele era coxo, mas antes pôs ele em lugar de honra. Assim é o Senhor. Assim o Senhor fará. A palavra dele diz, ele resiste aos soberbos. Então os soberbos ele vai falar: você fica aí de lado. Venha humildes. Entra no gozo do teu Senhor. Então muitas vezes a gente pensa que a gente é alguma coisa, nós não somos nada. Se algum dia você pensar que você é alguma coisa, se arrependa, porque nós não somos nada diante do Senhor. E a soberba ela só leva à ruína, mas a humildade nos leva para perto de Deus. Amém? Que Deus abençoe teu dia. Tenha um dia de bênção e de vitória. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.